te espante. Tudo passa, só Deus não muda. A paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Velai, Senhor, nós vos pedimos, com incansável amor sobre a vossa família, e porque só em vós colocastes a sua esperança, defendei-nos sempre com vossa proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus. O nosso programa, por intercessão de Santa Teresa de Jesus, só Deus basta. E a palavra de Deus, ela encontra no Evangelho de São Marcos, capítulo 8, no versículo de 1 a 10. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: tenho compaixão desta multidão, porque já faz 3 dias que estão comigo e não têm nada para comer. Se eu vos mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: como poderíamos alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães, deu graça, partiu e aí dando aos seus discípulos para que o distribuísse. E eles os distribuiu ao povo. Tinha também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que o distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 7 cestos dos pedaços que sobraram. Era 4.000 mais ou menos. E Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a liturgia de hoje, ela está na primeira leitura, dando uma continuidade durante toda essa semana, e ainda continuamos a semana que vem ainda falando sobre o livro do Gênesis. E aqui no livro do Gênesis, da leitura de hoje, a leitura extensa, que fala do pecado de Adão e Eva. Esse pecado que mudou o projeto de Deus, né? Deus, ele criou o mundo e colocou o ser humano no jardim para que vivesse para sempre nesse jardim. Como o ser humano desobedeceu,
Aí então mudou tudo o plano de Deus. Por isso entrou, através do pecado, entrou o sofrimento e entrou também a morte. Então o pecado, ele é algo que nos destrói, né, que tira de nós a nossa liberdade, que tira de nós a nossa dignidade. Então por isso Deus, né, no seu amor infinito, ele não deixou o ser humano por ter pecado, mas Deus foi abrindo outras vias para trazer então a salvação. E o pecado, ele entrou no mundo por ambição, porque Adão e Eva, eles tinham lá a sua obediência a Deus. Eles tinham, só que a serpente, né, o mal sedutor, veio seduziu Eva, porque falou para ela que ela iria ser parecida com Deus se comesse da árvore, ia ter a clareza de tudo, e teria uma compreensão exata de tudo. Então, mas por que ela aceitou a proposta? Sendo que ela tinha que ter ouvido Deus e ouviu então a serpente. Porque a proposta de Deus falava de tudo aquilo que eles tinham, mas tinha restrição. E quando coloca alguma restrição, sempre cria algumas situações contrárias. E aí falou, então essa árvore lá do centro não pode. E aí então eles até falaram para a serpente que não podia. Mas a serpente então convenceu de uma forma contrária. O mal é assim, ele convence de uma forma contrária. Mas por quê? Porque ela apresentou algo de espetacular, que era o fruto daquela árvore, né? Comer o fruto da árvore. Então o pecado, ele se encontra na sedução. Aquilo que é atraente, aquilo que atrai, né? Quer dizer, então naquela árvore, o que eles viram? Eles viram um fruto, né, que era atraente aos olhos, e eles comeram, por isso comeram. Se fosse algo de diferente, algo que tivesse mais resistências, talvez não. Então, aonde entrou o pecado? Por onde entrou o pecado? O pecado entrou pelo fruto de uma árvore. E por isso, então, ele faz caminho até hoje, porque é algo de atrativo. Agora, como que veio a salvação? Por isso Deus insiste em fazer com que o ser humano seja salvo. Por isso fez tantas alianças com o povo, e essas alianças foram sendo fracassadas, porque o pecado tomava conta do ser humano. E aí então o Pai mandou seu próprio Filho. E esse seu Filho, aonde nós vemos a salvação agora? Quer dizer, eles olharam para aquela árvore, que era a árvore da vida, que tinha aparência boa, sedutora. Agora, o pecado vai ser destruído de que jeito? Na cruz, nessa mesma árvore. Só que essa árvore é uma árvore onde Jesus deu a sua vida. Aqui é mais difícil, amados. É difícil ser pregado nessa árvore da vida. Aqui está a árvore da vida. Lá estava a árvore do pecado. Então, fica muito claro para nós que nós temos um Deus que é amor e misericórdia. E nós temos dificuldade de compreender esse amor tão grande. Nossos antepassados entenderam aquilo que era sedutor, aquilo que era de boa aparência, aquilo que atraía, né? O fruto daquela árvore. Agora aqui está o fruto verdadeiro. Mas esse fruto verdadeiro é o fruto de dar a vida. Por isso, então, Jesus olhou para aquela multidão, porque é Ele que dá a vida por nós.
olhou para aquela multidão e teve de compaixão. Aí ele falou para os seus discípulos: o que vocês têm? Mas aqui nesse deserto não dá. Quer dizer, a gente olha, mesmo aqueles que seguiam Jesus, tinha dificuldade de compreender ou de ter a mesma compaixão e a mesma misericórdia de Jesus. Então, amados, nós somos aqueles que ainda vivem no sabor das boas aparências, mas têm dificuldade de abraçar a cruz. Então, a proposta de Deus hoje para a nossa salvação, por isso entrou o sofrimento na vida, falando na leitura, por isso então entrou as dificuldades, por isso entrou a morte. Agora é na cruz de Cristo que está a salvação. Por isso então, agora ele não é de boa aparência, mas é libertador. Mas aqui está, então, na árvore da vida, a salvação, na pessoa de Jesus Cristo, que deu para nós o grande exemplo. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nada te perturbe, nada te espante, tudo passa, só Deus não muda, a paciência tudo alcança, nada te falta com Deus no coração, só Deus te basta.